da vida. Por que eles estão putos? O governo Bolsonaro queria acabar com a CBTU, né? CBTU é a Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E aí, o governo Bolsonaro queria privatizar o metrô de Recife, o metrô de BH, o metrô de não sei o quê. Os metroviários fizeram muita campanha para Lula com a promessa de que, ó, eu voltando pro governo, a gente vai acabar com essa política de privatização, a gente vai recuperar o investimento da CBTU e por aí vai. Aí, beleza. Aí o Lula ganha a eleição, né? O Lula, quando foi lá na eleição do segundo turno, eu tava no palanque do lado dele. Tava ele, Janja, Randolfo Rodrigues, Jacques Wagner, as companhias do Jones. Rosa Amorim, não sei o quê, e eu lá, beleza. Aí o Lula prometeu, mais uma vez, que não ia privatizar o metrô. Nesse momento, o governo Lula fechou uma parceria com o governo do estado, vai estadualizar o metrô, vai entregar o metrô para o governo Raquel Lira, vai privatizar o metrô, e em seguida a privatização do metrô, aí vai vir mais 2 bilhões de financiamento do BNDES para o operador privado do metrô. E os metroviários estão todos putos da vida, né? A central sindical do seu partido, inclusive, tem uma base forte lá, a CTB, e aí tá muito difícil o diálogo. Então, por exemplo, não é negando que, por exemplo, um governo de extrema-direita continuaria privatizando o metrô. É óbvio. Mas justamente a promessa era que, se o Lula ganhasse, seria diferente. Uhum. Como é que se lidar com essa contradição? Porque, por exemplo, as próprias práticas de governança do governo Lula estão gerando... E aí, muita gente vem falando isso. Isso não é privilégio de só uma pessoa, mas eu vou citar porque eu vi ele falando ontem. O Maringoni, por exemplo, dando entrevista para o Manhã Brasil, ele falou assim, ó, pronto, Maringoni é como você, eu apoio o Lula e tal, mas eu tô preocupado que ano que vem vai ser muito difícil ter uma campanha militante. Por que não vai ter uma campanha militante? Porque o governo tá deixando puto galera do meio ambiente, do IBAMA, a galera da saúde, a galera da educação, tá descumprindo promessa de campanha. Então, veja, é claro que debater os limites não nega a emergência eleitoral, mas esses próprios limites podem ser... E aí, essa para mim que é a questão central, que raramente se aparece no debate público, que é esses próprios limites podem ser a principal semente da derrota. Porque assim, vamos lá, claro. Objetivamente, não é minha crítica que vai definir o resultado eleitoral de 2026. Estamos de acordo com isso. Eu apoiar ou não o Lula... Nem minha defesa. Exatamente. Eu apoiar ou não o Lula, não é isso que vai dizer se ele vai ganhar ou não a reeleição, ele ou qualquer outro candidato dele. Agora, a política econômica dele pode derrotá-lo. E assim, agora parece que tem chance de ter alguma mudança, mas até então, como estava vindo, a política do governo Lula, por exemplo, no ano passado, atacar o BPC, fez com que ele passasse a ter 70% de aprovação em quem ganha até 2 salários mínimos, junto com outras coisas, né? Evidentemente. Fez com que ele deixasse de ter 70% para ter 40% de aprovação em quem ganha até 2 salários mínimos. Então, os efeitos que essa própria política gera para potencializar a chance de derrota, porque o golpe contra a Dilma só foi vitorioso porque antes teve Joaquim Levy. Para mim, a Dilma não cairia sem o experimento Levy. O experimento Levy criou as condições para o golpe ser exitoso, né? Concordo com você. Com relação ao Joaquim Levy, já fiz até minha autocrítica em relação a isso, já, pública, de que a política monetária da presidenta Dilma foi um acelerador do golpe de 2016. Como lidar com isso? Combatendo, cara. Exatamente, aí que tá a questão. Eu não sou um governista nesse aspecto, vamos electa da coisa, né? Ou seja, é fazer a denúncia, é fazer greve. Porque o que acontece hoje com o chamado governismo, né? Sim. As pessoas acham, por exemplo, que o funcionário público parar contra o governo Lula é colocar gasolina na fogueira do Bolsonaro. Acho que não. Eu acredito que a nossa relação com o PT e com o Lula, uma opinião pessoal minha, é de unidade de luta, entendeu? Eu tenho unidade com o Lula, com essa... Mas também de luta, né? Sabe? Aí eu volto para aquela questão que eu inicial, vou sempre voltar para ela, ou seja... para fins de acúmulo de força, para a construção de um metrô de Recife, qual que vai ser a alternativa no ano que vem, por exemplo? Porque os trabalhadores do metrô vai ter que chegar a uma conclusão sobre o ano que vem, por exemplo. Dialeticamente, a política monetária do Lula pode derrotá-lo ano que vem. Mas dialeticamente, é dentro desse campo de força que existe possibilidade de mudança, como você colocou aqui. Rapaz, a dualidade do Rangel ficou muito clara ontem.
O Arthur Lira, ele entrega para a Câmara dos Deputados uma proposta de imposto de renda mais avançada do que o original. Isso. Ou seja, se não leu o Rangel, não entende isso. Sabe? Ele entrega uma proposta de imposto de renda mais avançada do que o governo mandou para a Câmara. Sabe? Então, se a gente não tiver a sofisticação de perceber essas minúcias, não é? E operar essas minúcias a nosso favor, também vai ficar perdido no rolê, entendeu? Sabe? Então, a possibilidade de mudança na política monetária, por exemplo, como que eu vejo a luta do IOF? Eu não vejo a luta do IOF como um fim em si mesmo, falei aqui ontem. Eu vejo a luta por taxação dos ricos, essa coisa toda, não como uma questão moral, e se como parte de um todo que envolve acumular força para mudar um dia o arcabouço fiscal. Superar esse negócio. Mais estrategicamente, superar a necessidade de meta de inflação, que essa necessidade colocou na cabeça do povo, por exemplo. Então, é ligar o universal particular e ligar o tático estratégico o tempo inteiro, sabe? Então, eu acho que a luta pelo metrô do Recife tem que estar conectada pela mudança da política monetária, que tem que estar conectada com a luta pelo aumento do IOF, que por sua vez vai ajudando o acúmulo de força para taxar os grandes ricos, por sua vez vai ajudando o acúmulo de força para enfrentar essa política monetária que está aí, neoliberal. Não é? A questão que eu coloco é o seguinte: é dentro desse campo de forças liderado pelo presidente Lula que existe essa possibilidade. Eu não sei se fora tem essa possibilidade, eu não sei. Mas existe? Existe. Jones, você dá aula desse negócio, tudo é movimento, cara. Tudo está em movimento. O grande ponto que eu acho que talvez não é nem discordância, é que você acredita, por exemplo, que dentro desse campo de força do Lula não existe mais a possibilidade de se discutir um projeto de país, talvez seja essa a nossa divergência aqui. Eu acredito que é possível ainda, dentro desse campo aí, discutir, né? Então, por exemplo, vou falar do PCdoB aqui. Qual que é o papel? Tem uma federação que é PT, PCdoB e PV. O PCdoB é um partido pequeno. Vamos pegar aqui 9 deputados, mas enfim. Qual que é o papel do PCdoB como força avançada dentro da Federação Brasil da Esperança? Querer disputar a hegemonia com o PT não dá. O PT é muito grande, tem máquina, tem sindicato, aquela coisa toda que vocês sabem. É o PCdoB se transformar numa hegemônico culturalmente dentro da federação, a ponto das nossas ideias avançadas e serem as melhores ideias se transformarem de contra-tendências. Isso é comum, isso é um processo histórico esse. Essa é a minha opinião do papel do PCdoB na Frente Brasil da Esperança. Talvez seja o papel da esquerda radical aí já falo dele aqui. Talvez seja esse também. As ideias que o Jones professar, por exemplo, sejam as mais avançadas e que dispute e ganhe dentro da esquerda. Eu torço pra isso, tá? Só pra, sabe, eu torço pra isso. Então, volto a dizer aqui, não dá pra ter raciocínio simplista, não falando dele. Hoje na era digital tem que deixar o tempo inteiro. Para as pessoas alimentarem que o Elias está deceptando o Jones. Tá fácil. Não é falando dele. As coisas não são simples, entendeu? São complexas. São cheias de minúcias. Quem esperava que o Arthur Lira ia apresentar um negócio na Câmara mais avançado que o do governo? Eu esperava, eu falei isso no vídeo há 3 semanas ninguém tá falando de você, Jones, porra. Falou? Falei. Ele é tão antipetista que ele passa pano até para o Arthur Lira, que foi o caso. Mas o que eu quero trazer para o debate é o seguinte: a realidade mundial e brasileira é muito, muito complexa para nós discutirmos isso a quente, entendeu? Ou seja, assim, a partir de uma, sabe? Mas uma coisa que ele pontuou aqui, que eu nem tô do lado de vocês, eu sou o oposto disso, mas que é uma preocupação real, O cara muito ser feio, né, velho? É que se você, eu digo, o Lula, por exemplo, não largar o osso, pode ser que depois não tenha o osso pra ninguém lá, entende? Entendendo que, vamos entender que a direita volta, não tem, e sem o Lula e não tiver ninguém pronto aí, ou seja, alguém para entrar até antes disso, vocês não vão voltar nunca mais. Esquece a esquerda dominando qualquer coisa, entendeu? A questão é esse. Talvez uma diferença que nós tenhamos. Vaidade, mas talvez uma outra diferença que nós tenhamos é que para mim é inadmissível. Ele vai querer me jogar uma casca de banana neles. A política monetária vai derrotar. Pode ser, é verdade. Mas eu não quero que volte a extrema-direita ao governo do Brasil do ano que vem. É isso que vocês têm que pensar, entendeu? Eu não quero. Mas e qual que é a possibilidade que eu tenho de derrotar a extrema-direita, no caso? Eu não consegui construir. Mas dá tempo ainda. Mas é o que eu penso. A única opção. Mas quando vai que o Lula morre? Não, e se ele morre amanhã? E se ele morre amanhã, acabou? Não volta nunca mais? É uma boa questão. É uma boa questão. Você entendeu? Não pode mexer. Não pode mexer nele? Como assim? Cara, tudo bem. Então, ele é a única luz de ouro dentro de um mundo inteiro. Eu não analiso o futuro, assim, mas se ele morrer amanhã. É uma boa questão.
Mas tem que ser pensado. Objetivamente, ou seja, eu tenho que adaptar minha consciência à matéria em movimento. Objetivamente, qual que é o conceito que se manifesta no movimento real hoje? É o enfrentamento entre a extrema-direita, de um lado, e as forças que apoiam o governo Lula, de outro. Essa que é a contradição que vai se manifestar no que vem. E no plano internacional, o imperialismo norte-americano e estadunidense vai estar com quem? Nessa contenda. É uma outra questão a se levantar. Claro. Sabe? Depende, o Partido Democrata vai estar com Lula, né? A ala democrata. Sim. Mas eles falam que lá não tem isso, pô. Tem. O Partido Democrata tem, ele só não é de esquerda. Tá. Fato. Mas, objetivamente, vamos, Estados Unidos com o Trump, por exemplo, vai estar com quem? Ano que vem. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui... Mas é a China, Rússia... Cara, todo o BRICS, de forma geral, vai estar com quem? O Lula. Não tenho a menor dúvida disso. O BRICS tem os países governados por partidos revolucionários no mundo hoje, inclusive os nacionalistas, como na África, tá torcendo para quem? É uma questão, ou seja, às vezes é de claro que esses caras que fazem luta política real, como Miguel Díaz-Canel em Cuba, Maduro na Venezuela, Ibrahim Traoré, eles vão estar pensando no Brasil, vão estar pensando em quem? É Lula ou Bolsonaro. O Bolsonaro tá fora do game. Não, é Lula extrema-direita. Lula... Sabe? Agora, eles vão estar pensando dessa forma, entendeu? Ô Elias, mas vê, tu falou que ainda tem possibilidade de discutir um projeto nacional de emancipação pro país e tal. Agora veja, o que a gente tá vendo é justamente o contrário, porque a gente tentou acumular forças para reverter as contra-reformas do Michel Temer, né? Então a gente passou 10 anos, por exemplo, batendo em austeridade e teto de gastos. A crítica que existia acumulada à austeridade e teto de gastos morreu. Hoje em dia, inclusive, tem vários economistas que passaram a vida criticando teto de gastos e que passaram a defender. Inclusive amigos seus, não vamos nem citar nome aqui não. Passaram a defender teto de gastos. Ano passado, Elias, fizeram um ataque ao BPC que gente de esquerda apoiou. Quando a gente, em 2020, durante o governo Bolsonaro, a gente conseguiu arrancar uma conquista que foi fazer com que renda de benefício social não contasse para cálculo de renda de família que recebe BPC. A gente conseguiu isso em 2020, durante o governo Bolsonaro, mobilização, luta. O governo Lula, ano passado, fez o ataque. O governo Lula está fazendo o maior pacote PPP da história brasileira, inclusive PPP de presídio. E é tudo PPP que é, na prática, transferência de ativo e recurso público para o privado sem nenhum critério de aumento de investimento, de infraestrutura, não sei o quê. Então, veja, do ponto de vista prático das ideias neoliberais, elas estão avançando mais no governo Lula do que no governo Bolsonaro sobre vários aspectos. Então, tem uma empresa que é a CCR, que deve ter alguma rodovia, alguma estrada dela aí, por aqui, administrada aqui em Minas. Essa CCR é 3 caras que são sócios, são os mais novos bilionários do Brasil, né? Em 2023 entraram para a lista da Forbes, e eles são entusiastas gigantescos do projeto Tarcísio de Freitas. Então estão na vanguarda ali, Tarcísio 2026. Como é que os caras ficaram bilionários? Os caras ficaram bilionários porque nos últimos 3 anos é o maior pacote de PPP de infraestrutura da história brasileira, né? Mais que o Bolsonaro, mais que o Temer, na época do FHC não existia um modelo de PPP como existe hoje, né? Quem escreveu a lei de PPP foi o Haddad, teu amigo. Então, assim, tem um elemento que raramente aparece, me parece, nas reflexões, é que como esse tipo de coisa tá minando nossas próprias bases de resistência. Por quê? A partir do momento que você faz como em São Paulo, em que você tá privatizando escola, aquilo ali não vai ser mais uma base sindical de disputa de consciência. Né? Aquilo ali vai virar uma base eleitoral, inclusive, para candidato a vereador de direita. Cada escola privatizada, junta 3 escolas, já faz um vereador, ou no mínimo um conselheiro tutelar. Quem é que está privatizando a escola? É o governo Tarcísio com apoio do BNDES, financiamento do BNDES. Então, assim, muito sinceramente, um governo Tarcísio conseguiria fazer essa privatização de escolas sem crítica? Tô nem dizendo se ia ser derrotado, mas assim, ia ter crítica, ia ter mobilização, a UNE ia se mover, ia denunciar, os sindicatos e tal, a CNT, a Confederação Nacional da Educação, todo mundo calado. Verdade. Com o BNDES, do governo Lula, financiando privatização de escola no Paraná, em São Paulo e Minas. Então, o quadro é realmente mais complexo. Porque, e aí, veja, eu não tô dizendo de jeito nenhum que é melhor ter um governo de extrema-direita do que um governo progressista. Não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que vários ataques que a gente barrou no governo Bolsonaro estão passando agora em silêncio.
É o caso também da privatização da atenção primária à saúde. O Bolsonaro revogou o decreto que ele lançou em 2020. Agora está sendo tudo privatizado com silêncio. Então, assim, o quadro é realmente muito complexo. Jones, primeiro que eu se eu fosse, por exemplo, do Centrão, porque acabar com o teto de gastos tem que passar pelo Congresso também. E eu, se eu sou do Centrão, eu não entregaria a política fiscal para o governo, pro Executivo. O Centrão passou a ter monopólio da política fiscal a partir do governo Bolsonaro, né? E não entregar esse poder de barganha para o Executivo. Então, para isso, você tem que ter aí é matéria contra matéria. Você tem que ter maioria no Congresso, se você não tiver, não tem nem, sabe? Não tem conversa. Não dá. Não tem conversa. Então, eu sou o Centrão, não entregar para o Executivo, atuar aí para você a política fiscal e eu não vou ficar sem nada, sabe? Então, é uma questão que envolve matéria contra matéria, como eu disse aqui. Então, acho que essa questão do teto de gastos o acabouço foi até um avanço em relação àquilo lá, mas se provou ineficaz um ano depois. Volto a repetir aqui. Esse mesmo governo que tem toda essa continuidade de políticas neoliberais, por isso que a dualidade básica está aí na nossa cara, é um governo que está entregando hoje a maior política industrial do Brasil dos últimos 40, 50 anos, que é o NIB, Nova Indústria Brasil. A política industrial, para os marcos que estão colocados no Brasil, é potente. Se você for comparar com China, com Índia e tal, não é. Né? Nesse mesmo governo tem isso. E mesmo se não tivesse a NIB, por exemplo, fosse só essas grandes questões que o Jones coloca, eu ainda posso ser recuado, pode me chamar de Jones, Elias é recuado, Elias não sei o quê, ainda não me encerra uma contradição antagônica que me faça me colocar fora desse campo de força, dada a realidade nacional e internacional. E isso vai minando a nossa capacidade de resistir, como o Jones coloca, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não estou aqui para demarcar a posição com o Jones, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Agora, o grau de despolitização da nossa sociedade também não dá para colocar nas costas do PT isso daí. Não só, mas também, né? Cara, eu acho que é muito mais estruturado do que nós imaginamos esse grau de despolitização. Isso é década de 90. Né? Conseguimos reverter nos anos 2000 e pouco? Não conseguiu. Mas o fato é que esse governo foi derrubado. Né? Foi derrubado, com uma operação Lava Jato, que tu não sabe de onde saiu, tu não sabe, não foi para caçar o PT aí, não é defender o PT, é tão neoliberal o governo Lula que montaram uma operação a partir do Departamento de Estado para derrubar esse governo, para minar as bases do capitalismo, não estou falando do socialismo, para minar as bases do capitalismo do Estado brasileiro, né? Eu volto a repetir aqui, eu estou repetindo muita coisa aqui, né? Não é por falta de argumento não, né? Mais serenidade para lidar com essas questões que estão sendo levantadas aqui, entendeu? Mais serenidade. Eu não vou falar que discordo do Jones, porque eu quero raciocinar sobre o que ele está falando aqui. Estou falando aqui, eu quero raciocinar sobre isso que ele está colocando aqui. Espero que eu também faça o mesmo em relação ao que eu estou colocando. Entendeu? Sabe? Eu ainda, como disse aqui, não consigo ver fora desse campo de força uma alternativa real capaz de ser construído em um ano para poder derrotar a extrema-direita. Que essa é a minha grande preocupação no que vem, é derrotar a extrema-direita, né? Eu não sei se eu tenho uma sensação errada sobre a política, porque ela é construída sempre de muito prazo. Mas assim, eu consigo enxergar isso melhor aqui na minha cidade, por exemplo, né? Que é onde você participa diretamente. Vários dos últimos eleitos aqui, e até em nível nacional, se surgiram, tipo assim, de 7 meses em um ano, surgiram, cresceram e venceram. Eu acredito de verdade que se tiver um nome forte e ele tiver apoio, isso é possível. Mas a estrutura tem que abraçar esse cara, sabe? Ele sozinho contra todo mundo, impossível mesmo. A direita tem essa capacidade, a esquerda não tem. Não sei, hein? Talvez a esquerda não queira fazer isso. Eu acho que a esquerda não quer. Que ele colocou aqui já. Não vou nem assinar embaixo claramente o que ele falou, mas ele falou a verdade aqui. Uhum. Não precisa assinar embaixo abertamente, já falando verdade. Tá. Não sei. Acho que às vezes a gente fecha os olhos aí para um surgimento de uma nova esquerda aí. Não, a questão não é essa. Tem muita gente nova surgindo aí que eu acho que... Eu acho, Rodrigo, é o seguinte, eu acredito que uma questão que nós temos que levantar, ele levanta essa questão, tá? Novamente aqui, na defensiva, é por que chegamos nesse ponto?